No vídeo de hoje vou responder um comentário que chegou no vídeo sobre o hábito de capturar. A Nara Cultural comentou assim: interessante. Pensando que tudo são sistemas, você ensina um sistema de organização pessoal, então, bem potente. Fala mais sobre isso. Falo sim. Primeiramente aí agradeço o comentário da Nara Cultural. Possibilita, né, que a gente siga falando sobre esse assunto de organização pessoal. Respondendo de forma direta, sim, eu tenho uma consultoria, né, que eu presto sobre organização pessoal e também profissional, porque quando a gente fala pessoal parece que é só o pessoal, mas é possível utilizar esse sistema que eu ensino tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, dependendo né, da necessidade da pessoa. E eu vou buscar resumir, assim, né, o que que seria esse sistema que eu ensino e que eu também utilizo na minha vida, no dia a dia. Então, esse sistema está em constante reformulação a partir da meu entendimento do que funciona, o que não funciona, pensando sempre no mais simples possível, né, para não ter essa objeção assim das pessoas utilizarem, né? De ser algo que seja rápido de conseguir colher os resultados. E, bom, já colocar aqui que eu acredito que é super importante a organização pessoal, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente nesse contexto tão acelerado que a gente tem vivido, né? É, eu costumo falar que esse sistema de organização que eu tenho, com certeza, me salvou e me salva todos os dias, né, para eu conseguir desenvolver aquilo que eu quero desenvolver na harmonia que eu acredito ser importante, né, na nossa vida. E eu vou trazer aqui um passo a passo, bem resumido. Obviamente que eu não vou conseguir falar sobre tudo, né, por isso da consultoria, mas o objetivo desse vídeo é trazer esse passo a passo para te, desde já, começar a aplicar na tua vida e ter resultado a partir dessa organização, né? Bom, o primeiro passo, eu até já falei num outro vídeo, né, sobre a captura, né, que veio inclusive esse comentário. O primeiro passo é capturar, ter um local ou locais para capturar todas as demandas, coisas que vêm, né, na nossa cabeça, no nosso dia a dia. E eu gosto muito do digital, então tenho lugares que eu anoto as coisas, né, para depois processar, que seria o segundo passo. Mas eu gosto também do físico, então eu tenho aqui um caderno físico. Esse aqui ele é pontilhado, ele tem, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem esses pontilhadinhos assim, que eu gosto bastante. Ele não é com linhas, né? Isso me possibilita desenhar, inclusive, então tem um suporte interessante para desenhar também. E eu gosto também de usar canetas diferentes. No caso, eu estou utilizando essa caneta aqui, que por sinal é bem gostosa de escrever. É a Super Soft da Faber-Castell 1.0. E eu friso também, não necessariamente precisa ser esse caderno ou essa caneta, mas eu gosto muito de criar a situação mais confortável para conseguir seguir, né, o hábito e tal. E para mim vale bastante, tem bastante retorno sobre esse investimento, né? A gente nem está falando de um investimento tão alto aqui. Mas assim, qualquer caderno serve. E aí nesses lugares, tanto no caderno como no digital, eu anoto ideias que vêm na minha cabeça, tarefas que eu, né, vejo que é importante eu desenvolver e compromissos, né? Basicamente isso. Então, eu anoto e depois desse anotar, e aí tem uma forma de anotar, né? Eu expliquei isso no vídeo de capturar, mas basicamente buscar anotar frases, né, separadas para depois processar e, se possível, sempre que possível, um verbo na frente. Isso vai denotar ação, né? Seja tarefas de projetos que já estão em execução ou ideias de projetos, né?
E tendo isso capturado, eu paro um momento, né, que pode ser uma vez por semana, uma vez por dia, dependendo da necessidade, e eu processo o que eu escrevi. Então ali eu vou encontrar tarefas, eu vou encontrar ideias, compromissos, anotações de reuniões, enfim. E nesse processamento eu vou achar o lugar aonde eu preciso colocar essas informações para essas informações serem úteis, né? E aí como que eu organizo isso dentro do sistema? Eu tenho um aplicativo de tarefas, eu tenho um aplicativo de notas e eu tenho um aplicativo de agenda. Então, o aplicativo de tarefas que eu utilizo é o Todoist. É um aplicativo muito interessante, de todos que eu testei até o momento desse vídeo, é a que mais eu me adaptei e é uma ferramenta muito simples que permite a gente conseguir instalar ela ali e já passar a utilizar ela. Tem a versão gratuita, mas ela é limitada até 5 projetos, né? Mas se for utilizar de uma forma simples, é muito possível utilizar a ferramenta de forma gratuita. Para as ideias, eu utilizo o Notion, então eu tenho esse aplicativo para além das tarefas, e eu faço questão de ter separado as tarefas das ideias, porque as ideias são ideias de, não necessariamente eu vou colocar em prática, mas eu gosto de ter esse lugar, né, esse repositório de ideias. E os compromissos eu utilizo o Google Agenda, que para mim hoje é a melhor ferramenta de agenda que existe, principalmente porque todo mundo que eu trabalho tem uma conta Google e eu consigo mandar um convite para essa pessoa quando eu tiver, né, marcado um compromisso, eu consigo colocar os lembretes lá, dependendo da personalidade da pessoa, né? Se é uma pessoa que eu tenho quase certeza que vai esquecer do compromisso, eu vou lá e coloco alguns compromissos com uma antecedência ali chave para eu conseguir não perder meu tempo. E dito isso, eu tenho também o próximo passo que é engajar, né? Que seria executar essas atividades. Então, o aplicativo de longe que eu mais utilizo no dia a dia é o Todoist. Então, ali ele tem uma parte do hoje, principalmente, que vai aparecer as tarefas que eu preciso fazer naquele dia, né? E é daí que eu engajo. É através do aplicativo de tarefas e do aplicativo de agenda. Eu consigo, ali no início do dia, consigo analisar o que eu preciso fazer e os compromissos que eu tenho também. E nisso eu verifico se os compromissos, né, marcados vão ter ali uma divergência, digamos assim, do tempo que ele precisa ser feito junto com as tarefas, né? Então consigo ter sincronizado, inclusive, o Todoist com o Google Agenda para verificar essas dificuldades, né, na hora de engajar. Eu acredito que com esses 3 passos, assim, é possível já ter uma ideia, né, de como que é o sistema e conseguir aplicar, né, no dia a dia esse sistema para conseguir potencializar, né, conseguir deixar o sistema, né, a tua vida, na verdade, de uma forma mais tranquila, sem esquecer de nada e conseguir, né, ter uma vida mais tranquila para ou produzir mais, trabalhar mais ou desfrutar, né, com as pessoas que tu gosta e que te fazem bem. Basicamente isso, tentei resumir. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente segue falando no próximo vídeo. Se tu gostou desse vídeo, deixa aí o curtir e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos, né, sempre que sair. E estamos aqui, à disposição para conseguir trocar ideia. Estamos, né? Eu estou aqui para a gente seguir falando. Espero que esse vídeo seja útil, né, para ti. Deixa aí nos comentários a tua percepção e seguimos conversando por aqui. Até mais.